Chaves segue dentro de 2 horas para Viçosa, onde fica até amanhã às 10 horas da manhã. Em Viçosa, Aureliano participará de várias solenidades, entre as quais a assinatura da lei, redefinindo a participação do Estado na manutenção da universidade. O governador também inaugura várias obras e receberá à noite o título de doutor. Foram inaugurados esta manhã os novos sistemas DTT e Cromo Levado implantados pela TNI dentro das bases do Plano Estadual de Telecomunicações. Também foram inaugurados os sistemas telefônicos de Várzea da Palma, Prudente de Moraes, Carmo da Cachoeira, Astolfo Dutra e Capim Branco. O governador Aureliano Chaves visitará no próximo dia 19 as obras da Samarco Mineração em Mariana. No dia seguinte, ele visitará a usina de privatização e o terminal oceânico da Samarco, no Espírito Santo. 12 horas 10 minutos. Segundo fontes da Secretaria da Fazenda, as alíquotas do ICM em Minas passarão a ser, a partir de 1º de janeiro, de 14% para operações internas e interestaduais e 13% nas de exportação. A previsão do tempo. O tempo hoje em Minas fica instável, com chuvas no sul, Triângulo, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Metalúrgica. Nas demais regiões, nublado, sujeito a chuva. Temperatura em declínio. Rio e São Paulo, nublado com chuvas. Regiões norte e nordeste do Brasil, tempo bom com nebulosidade. Passando nublado com chuvas no Acre, Rondônia e Maranhão. Mato Grosso, Goiás, Brasília e Espírito Santo, nublado, ainda com chuvas. Paraná, nublado com chuvas. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tempo bom. Em São Paulo, os chamados detetives particulares estão sendo detidos e ouvidos em cartório, pois a maioria deles vem exercendo atividades paralelas com a polícia, o que é terminantemente proibido. As investigações em torno dos cursos de detetives particulares vêm sendo realizadas desde 1973 e muitos funcionam sem autorização, não ministram ensinamento nenhum, limitando-se apenas a receber dinheiro dos que os procuram, chegando ao absurdo de fornecer carteiras e distintivos idênticos aos de agente policial. O presidente da Companhia Brasileira de Alimentos, Cobal, falando no primeiro encontro nacional do setor de alimentação em São Paulo, disse que, quando os objetivos do setor agrícola não estão sendo cumpridos como deveriam ser, lança-se mão frequentemente de medidas discriminatórias através do sistema de preços que, na maioria dos casos, agem em prejuízo em futuro imediato, gerando novas crises e, consequentemente, medidas essencialmente conflitantes com as metas de maior e melhor produção. Foi fundada em Santos, São Paulo, a Associação Brasileira das Empresas Transportadoras de Containers, com o objetivo de tratar dos interesses gerais das empresas associadas em tudo que se relacionar com o transporte de cofres de carga. Das 10 resoluções aprovadas durante a 8ª reunião de chanceleres da Bacia do Prata, encerrada hoje no Itamaraty, a mais importante é a que estabelece um acordo de cooperação econômica destinado a fomentar investimentos, abrir mercados e estabelecer programas de desenvolvimento industrial com tratamento especial em favor dos países de menor desenvolvimento econômico. A secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Mirtz Wenzel, declarou que a aprovação da primeira para a segunda série do primeiro grau poderá ser automática a partir do próximo ano se o Conselho Estadual de Educação aprovar projeto neste sentido. O aluno que obtiver o rendimento necessário para a recuperação juntamente com a segunda série. Falando ontem na última sessão do ano do Conselho Federal de Cultura, a secretária da Educação do Estado do Rio de Janeiro fez uma exposição sobre a situação da educação e da cultura em seu estado. Mirtz Wenzel informou que o Rio de Janeiro tem 775 mil alunos no primeiro grau, 118 mil no segundo, com índice de evasão de 81%. Sugeriu o aproveitamento como escolas de igrejas, clubes, salões, estações ferroviárias abandonadas e empresas. 12 horas 13 minutos. O dia hoje, segundo o professor Yurka. 10 de dezembro, sexta-feira. Graças a Deus e a boa vibração dos astros, teremos no dia de hoje satisfações generalizadas, perspectivas favoráveis para o domínio dos negócios, especulações em grau de prosperidade, bons aspectos para o desenvolvimento de novos planos, clima sentimental perfeito e as amizades estariam na mesma correspondência. Contudo, resguardemos-nos do período noturno. Surpresas! Professor Yurka, Inconfidência.
Não se precipite, faça seu seguro de acidentes pessoais. Companhia de Seguros Minas Brasil. Procure o seu corretor ou uma agência do Banco Mercantil do Brasil. Os jornais do Tel Aviv publicaram hoje uma fotografia do Mercedes preto usado pelos comandos israelenses para enganar os soldados ugandeses durante a operação de resgate dos judeus sequestrados no aeroporto de Entebbe em julho passado. Menachem Golan, produtor de uma versão cinematográfica do resgate, disse que o caso do Mercedes preto foi um erro. Ao verem o Mercedes, os soldados ugandeses atiraram imediatamente contra ele. Os israelenses levaram o carro ao aeroporto na esperança de confundir os soldados ugandeses que pensariam tratar-se do reluzente Mercedes preto pertencente ao presidente Idi Amin. A foto mostra o interior do Mercedes ocupado por diversos soldados, com as faces cobertas por razões de segurança. Alguns usando uniformes com camuflagens em forma de manchas, exatamente como se vestem os guardas palestinos do presidente Idi Amin. Os israelenses perderam um soldado durante a Operação Resgate. Entretanto, mais de 100 reféns do Boeing da Air France foram resgatados das mãos dos terroristas no dia 31 de julho, em plena luz do dia, no aeroporto da capital ugandense. O novo presidente do México, López Portillo, enfrenta dias amargos no início de seu governo. Milhares de policiais foram enviados hoje para reforçar a cidade de Torreón, capital do algodão, no norte do país, onde milhares de favelados se instalaram da noite para o dia. Cerca de 12 mil favelados se recusaram a abandonar as terras particulares e federais, onde ergueram seus barracos de lata, tijolos e madeira. Soldados armados patrulham as ruas de Torreón, capital do estado de Coahuila. Tentará hoje um novo despejo dos favelados. Revoltados contra a ordem de despejo bloqueada. Realizando manifestação diante do quartel central de polícia, onde seu líder, Margarito Barron, está preso. Uma testemunha afirmou que a polícia disparou várias vezes contra os favelados e que o fogo foi respondido. Enquanto isso, na cidade do México, a quase 1.000 quilômetros de distância, centenas de camponeses exigindo terras e cultivo passaram a noite no 8º andar do prédio onde está instalado o Secretariado da Reforma Agrária. A questão das terras está convulsionando o México. O novo primeiro-ministro libanês Selim Al-Haz anunciou a formação de seu gabinete e iniciou imediatamente a execução de seu plano de reconstrução do país. Apenas um dos 8 membros do gabinete tem experiência política, é Fudá Butros, ministro da Defesa e Relações Exteriores. Os outros, ao contrário de todos os antigos ministros, são economistas e administradores, chamados de tecnocratas. Com a designação do gabinete supostamente neutro, Sarkozy pretende preservar seu governo dos choques entre muçulmanos e cristãos que paralisaram as gestões anteriores. Contudo, o presidente Elias Sarkis seguiu a tradição de entregar as pastas dos ministérios de acordo com as tendências religiosas do país. 4 postos foram para os muçulmanos, sendo 2 da seita Sunni, um da Shia e outro Druso. E os ministérios restantes foram para os cristãos, 2 maronitas, um grego ortodoxo e um católico. De acordo com o Pacto Nacional não escrito, o presidente da República do Líbano deve ser cristão maronita, o primeiro-ministro muçulmano sunita e o presidente da Câmara dos Deputados da seita Shia. Observadores admitem que brevemente será decretada lei marcial no Líbano e atribuídos plenos poderes a Sarkis. Senhor produtor rural, o fortalecimento econômico dos produtores rurais e suas cooperativas constitui o objetivo do crédito rural e incentiva a introdução de métodos racionais de produção e aumento da produtividade. Para a melhoria de instalações, mecanização da lavoura, uso de fertilizantes defensivos, rações e medicamentos, fale com o gerente do Banco Mercantil do Brasil. Um banco otimista incentivando o fortalecimento do setor agropecuário. 11h18, as novidades do setor policial. Policiais da Força de Roubos estão no encalço dos 3 assaltantes que na madrugada de hoje assaltaram o motorista Francisco Lúcio de Miranda, 27 anos, do táxi placa CA 5738 na favela do Sumaré. Além de 900 cruzeiros, Francisco ficou sem um carro e 2 tiros foram disparados contra ele, mas os assaltantes, felizmente, não acertaram ao alvo. Silvio Alves foi atropelado na Avenida Antônio Carlos com a Avenida Santa Rosa por veículo não identificado e está internado em estado grave no pronto-socorro policial.
Rubens Camilo, 41 anos de idade, da rua São José da Lagoa, em Geretá, foi vítima de disparo casual quando manejava uma espingarda em sua residência. Está internado no pronto-socorro policial. Em estado grave, com um projétil na cabeça, no tórax e outro no braço, o pedreiro Juvenil Pereira dos Santos, 19 anos de idade, está sendo submetido a uma operação cirúrgica no pronto-socorro policial. Ele foi baleado na manhã de hoje, numa construção da rua Engenheiro Batista Luz, 77, da Mangabeira, por seu colega de serviço, João Batista Ferreira, que fugiu em seguida. Foi instaurado inquérito a respeito no 10º DP. Maria da Glória Pereira, rua 13, número 188, no bairro da Glória, foi agredida por Juraci Costa Martins, que em seguida fugiu. O farmacêutico Irismar Lopes de Mendonça, da cidade de Cabedelo, na Paraíba, foi condenado a 1 ano de reclusão pelo Supremo Tribunal Federal por não ter escriturado devidamente na compra e venda de produtos medicinais à base de psicotrópicos, cujo controle está sujeito à legislação severa para evitar abusos. Ele adquiriu 240 comprimidos de Dinepan e não os registrou no livro próprio e não soube explicar para quem vendeu 40 comprimidos do referido psicotrópico, pois a polícia não encontrou a receita para que o cliente adquirisse os mesmos. Maria Osvaldo Figueiredo de Almeida, Praça Rui Barbosa, 187-447, foi agredido numa boate na Avenida Alves Cabral, 237, por elemento conhecido por Rogério, que fugiu em seguida. Foi medicado no HPS e o agressor será ouvido no 2º DP. Elemento desconhecido agrediu Otaviano Rodrigues de Oliveira na rua Itamiris, 1077, no Veracruz, e ainda levou seus documentos de certa importância em dinheiro. Otaviano procurou HPS e o liberou-se. Vítimas de atropelamentos ocorridos aqui...